Boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Momento Rap. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, agora no nosso horário corretinho, às 8 da noite, sempre às quinta-feiras. E hoje é um dia bem especial para mim, porque a gente vai conversar sobre planejamento estratégico, sobre a importância e como a gente pode utilizar estratégias para engajar as pessoas, engajar os colaboradores nesse plano de negócio, nesse plano da empresa, no planejamento estratégico que realmente faz toda a diferença quando a gente sabe o rumo que a gente quer chegar. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou colocar a nossa vinheta, enquanto roda a vinheta eu deixo fixado aqui o tema da live de hoje. Vamos lá! She's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want. Muito bem! It might seem Agora sim vamos chegando, o tema da live já está fixado. Ju, seja muito bem-vinda, essa live vai ser muito importante para o momento que vocês estão vivendo, inclusive aí no R-Center. Muito bem. Então, gente, como eu estava comentando antes, é uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Luana Borges, sou sócia-diretora da Rap Desenvolvimento, junto com o João e com a Flávia. Essa nossa iniciativa de fazer o Momento Rap, né, sempre às quintas, às 8 horas da noite, é com o intuito verdadeiramente de passar conteúdo de qualidade, trazer dicas práticas, coisas que a gente sabe que no dia a dia de vocês, enquanto líderes, enquanto gestores de pessoas, enquanto profissionais da área de RH, realmente pode ser pequenos insights que façam toda a diferença. Edilene, seja muito bem-vinda, amei te reencontrar semana passada, que surpresa boa. Então, o pessoal vai chegando e nós vamos começando por aqui, né? Vamos direto ao foco. Então, a ideia aqui é a gente conversar sobre a importância do planejamento estratégico, dicas elementares que a gente, mesmo que não faça parte da cúpula, né, de diretoria, né, de empresários, sócios, acionistas que estão construindo esse PE, mas que nós, enquanto líderes, nós, enquanto profissionais da área de RH, podemos nos integrar desse planejamento estratégico, fazer descer isso para as nossas equipes de uma maneira que verdadeiramente seja transformadora. Então, antes de qualquer coisa, é muito importante a gente lembrar qual é é importante lembrar qual é a importância, mas qual é a relevância da gente construir planejamentos estratégicos. E a princípio a gente tem que pensar no nome, né? Planejamento estratégico. Planejamento vem da ideia realmente da gente construir um plano, uma direção, né? Um olhar para o futuro e pensar o que a gente vai fazer. Quando a gente pensa na palavra estratégico, vem justamente da gente fazer uma análise de cenário, encontrar os melhores recursos, fazer uma análise de concorrência, de fato compreender as melhores estratégias que a gente pode utilizar para construir o nosso plano. Então, o planejamento estratégico nada mais é do que a gente, de fato, ter um olhar consciente, um olhar atual do momento do negócio e construir esse plano para hoje, né, realizarmos e alcançarmos o que a gente deseja no futuro. E quando eu falo para hoje, mais do que nunca quer dizer realmente o momento atual. Quando a gente falava de planejamento estratégico no passado, a gente falava muito de uma visão de futuro para 4, 5 anos, de montar um plano realmente com as ações do ano inteiro e cada vez mais, diante do cenário que a gente vem vivendo, de mundo VUCA, né, de pandemia, de mudanças que acontecem a todo momento, a gente vem falando de um planejamento que sim precisa existir, uma visão de futuro que precisa existir, mas principalmente pautando as ações que a gente vai fazer hoje, no aqui e no agora, ou a curto prazo. Então, cada vez mais é olhar para esse momento e pensar os elementos do que a gente pode fazer hoje, o que o negócio, as pessoas podem fazer hoje para poder alcançar essa visão do futuro. Então,
O planejamento estratégico, quem está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, nos dá esse norte, essa orientação que não deve ser apenas um norte para a cúpula ou para a alta gestão, e sim um norte para todos os colaboradores. E é aí onde muitas vezes as empresas falham, porque até investem tempo construindo planejamentos estratégicos, mas o que acontece? Esse planejamento estratégico não desce. Esse planejamento estratégico fica aqui, né, na consciência de poucas pessoas, ou provavelmente da diretoria ou da alta gestão, sem de fato ser percebida pelos colaboradores ou descida em estratégias táticas e estratégias operacionais. Então, aqui eu já estou trazendo como spoiler que uma das coisas vindos e tal, ela diz: olá, seja muito bem-vindo. Voltou? Voltou? Alguém me dá aí um alerta se voltou ou não. Eu troquei aqui do Wi-Fi pro 4G. Sim, estão me ouvindo bem? Vou continuar. Então, bom, ninguém tá respondendo. Voltou. Ótimo, obrigada, Flávia. Então, muito bem, tivemos um problema aqui na internet, mas nada que o 4G não resolva. Show, então maravilhoso. Como eu estava dizendo, a pergunta é, se a gente está vivendo um cenário tão incerto, que muda a todo momento, por que a gente vai perder tempo construindo um planejamento estratégico se amanhã ele pode mudar? Mas, gente, é justamente o planejamento estratégico que vai nos trazer uma visão consciente de todos os riscos, das oportunidades, do que a gente tem como recurso facilmente utilizado dentro do negócio, do que a gente precisa se blindar, das forças que a gente pode aproveitar dentro dos nossos próprios colaboradores, com o que a gente já tem, para que a gente, de fato, esteja preparado para qualquer cenário de mudança. Hoje de manhã eu estava escutando, né, um grupo de empresários que se reuniu para poder fazer networking, troca, e um deles estava comentando que a competência mais importante do cenário é a adaptação à mudança. Por quê? Porque a gente está sendo invadido pelas tecnologias, a gente está sendo substituído, o trabalho, né, cada vez operacional, braçal, que não exige o intelecto, está sendo substituído, essa é uma realidade. E quanto mais a gente for adaptável à mudança e conseguir ter os insights, extrair, ter a agilidade para nos adaptar a tudo isso, aí é que a gente consegue, de fato, se diferenciar, ultrapassar qualquer máquina. A máquina, ela trabalha com previsibilidade, né? Ela trabalha com tendências que ela já calculou. Nós, seres humanos, somos os únicos que conseguimos, diante de uma situação, pensar diferente, criar outras possibilidades. E isso é o que nos faz realmente diferenciados e competitivos. Essa mesma lei, digamos assim, ela se aplica à ideia do planejamento estratégico. Se a gente constrói um plano que nos faz analisar conscientemente como nós estamos e traçar estratégias e traçar ações, a gente vai estar preparado para caso a gente precise mudar o rumo. A gente já vai estar se antecipando, preparando, construindo possibilidades que realmente nos blindem, que nos façam abraçar oportunidades, que nos deem margem para que a gente mude, inclusive. Por isso que é tão importante a gente pensar realmente no planejamento estratégico. Além disso, o PE, ele possibilita que a gente resuma, né, qual é o propósito da organização, deixe isso claro para quem faz parte dela, para os colaboradores, para os stakeholders, né, que são fornecedores, a sociedade, parceiros, prestadores de serviço. Então, deixa claro qual é o propósito da organização. Além disso, possibilita com que a gente alinhe a estratégia e pense, né, como eu comentei, quais são as ações efetivas para a execução, motiva as pessoas na busca dessa visão de futuro. Então, é o que eu disse, uma coisa é eu, enquanto colaborador, estar aqui perdido, sem saber qual é a minha relevância, a minha importância dentro desse negócio, sem saber, inseguro sobre
o que pode acontecer, sem saber se a empresa está preparada ou não para as mudanças, sem saber o que vai ser do ramo de atuação. Então, quando a gente tem um planejamento claro, construído e disseminado para as pessoas, isso é uma forma de segurança e de motivação para que as pessoas verdadeiramente digam: aqui é um lugar que eu tenho espaço, que eu posso ser protagonista, que eu sei para onde eu estou indo e que o meu trabalho, ele é relevante, ele faz a diferença. E nós podemos descer isso para todos os níveis e todos os cargos, desde que a gente, enquanto líder, tenha clareza de qual é esse nosso planejamento, de qual é esse voo que a gente vai pegar, de para onde nós estamos indo. Entendem? Ou seja, a importância de você, líder, se tornar protagonista nisso. Eu não sei qual é a empresa que você trabalha, eu não sei qual é o nível de planejamento que vocês trabalham, de organização, mas se pergunte o quanto você, enquanto líder, está sendo realmente protagonista, ativo em se inteirar, em entender quais são os objetivos, as estratégias, as expectativas do negócio com relação a você, com relação à sua área, para que verdadeiramente você possa entregar, disseminar, envolver as pessoas que fazem parte da sua equipe para estar conectado com isso, certo? Pois muito bem, entendendo quais são elementos importantes, o porquê, qual é a relevância da gente trabalhar com planejamento estratégico, é importante agora compartilhar com vocês quais são os principais erros que a gente comete, para que consciente deles a gente possa se blindar na hora de construir esse plano ou na hora de disseminar para engajar as pessoas. Ai, Flávia, você tá me dizendo que tá travando, né? Eu não sei mais o que eu posso fazer, eu troquei do Wi-Fi para o 4G. Deixa eu retornar para o Wi-Fi, me avisa que se melhorou. Internet. Agora me avisem, porque eu saí do 4G e voltei para o Wi-Fi, que realmente estava dando problema antes. Então, por favor, se tivermos algum problema, vamos lá. Saí do Wi-Fi, voltei pro 4G e vou permanecer aqui. Porque aquela hora que tinha dado, que a Flávia colocou que tava travando, acredito que era só no dela, né? Maristela e a Ju Nóbrega disseram que tava ok. Então, por gentileza, só me deem o ok de que realmente estão me ouvindo, para que eu possa dar continuidade aqui conectada no 4G mesmo, tá? Ok? Está ok. Então, vamos lá. Pré-requisitos para um plano de qualidade, tá? Qualquer coisa, se puderem, papel e caneta para tomar nota disso e realmente se atentar para todos esses pontos. Primeiro deles, envolvimento da cúpula na construção do planejamento estratégico. O planejamento estratégico tem que ter realmente a participação dos diretores, dos acionistas, das pessoas com alto poder de tomada de decisão dentro do negócio. E quando eu falo de envolvimento, não é o envolvimento apenas da presença física, mas é realmente de uma forma que eles sejam conduzidos a estar inteiros, olhando para as suas expectativas individuais, olhando para as expectativas com relação ao negócio e conectando tudo isso para que verdadeiramente estejam alinhados entre eles com os rumos que estão decidindo para o negócio, tá? Então, primeiro requisito, o envolvimento da alta cúpula. Segundo requisito, o envolvimento da alta gestão. É muito importante que essa alta gestão, no momento correto, seja envolvida para trazer a visão sobre o que a diretoria está esperando, para trazer as percepções, né, não só do que está sendo esperado enquanto estratégia ou metas, mas da visão que eles têm do negócio, da visão dos pontos fortes, dos pontos fracos, das oportunidades, das ameaças, do olhar externo e do olhar interno. Então, a alta gestão precisa ser envolvida nessa construção também. A Pri dizendo, é uma maravilhosa, né? Pri, eu que sou tua fã, mulher. Tua fã. Um beijo em ti, mamãe também. Super empreendedora com conteúdo maravilhoso, gente. Então, voltando. Precisamos ter o envolvimento da diretoria e da alta gestão realmente no que eles podem contribuir com visão, com informação de qualidade para que a gente tenha de fato uma orientação quanto ao rumo do negócio e as estratégias que são mais assertivas, tá? Outra coisa importante, eu já participei de várias construções de planejamento estratégico. Quando existe um orientador técnico, alguém mediando a construção desse planejamento estratégico externo ao negócio,
melhor ainda. De preferência, um orientador técnico com conhecimento do negócio, com bastante conhecimento do ramo, para que possa de verdade provocar, né, a diretoria, provocar a alta gestão, trazendo insights, trazendo visão, caminhos que ele, enquanto orientador técnico que atua dentro do mercado, pode trazer de informação. Então esse é um outro ponto que, se possível, invistam dessa forma, tá? Outro ponto que talvez aí esteja uma das grandes falhas e é onde eu queria realmente desdobrar a nossa live, conversar sobre isso, é o desdobramento do planejamento estratégico que foi construído para os outros níveis, né? Para o nível tático e para o nível operacional. Quando a gente faz o planejamento estratégico, na reunião com a diretoria, com a alta gestão, provavelmente vão sair dali as macrometas do negócio. As metas, né, de faturamento, de desdobrada no mês, de lucratividade, de EBITDA, as macrometas. Só que a gente precisa olhar para essas macrometas e desdobrar isso em metas das áreas e metas dos colaboradores. É isso que a gente fala em desdobrar o plano estratégico num plano tático e num plano operacional. É aí a grande sacada da gente envolver as pessoas dentro desse planejamento estratégico. Luana, traz exemplos do que seria isso. Uma macrometa que está saindo do planejamento estratégico pode ser, por exemplo, aumentar o faturamento em tantos por cento, bater tanto de faturamento mensal. Esse é um exemplo, tá? Quando a gente desce nessa macrometa do planejamento estratégico para um planejamento tático, a gente pode, por exemplo, definir como meta a implantação de um sistema dentro de uma área. A implantação do sistema, a reestruturação do sistema vai contribuir para o alcance do faturamento. Então eu olho dentro dessa meta de aumento de faturamento, o que a minha área pode fazer, quais são as metas que a minha área precisa entregar para contribuir com a macrometa do negócio. Então a gente está falando de desdobrar a meta do planejamento estratégico numa meta de plano tático. Ou seja, até aqui, meta do planejamento estratégico, aumento do faturamento, meta a nível de plano tático, implantação de um sistema dentro da minha área. Como é que eu desço isso para um plano operacional? Transformando essa meta na meta do colaborador. Como, por exemplo, nesse exemplo que eu estou trazendo, seria a meta daquele vendedor, né? Transformar, criar meta para o vendedor. Isso eu estou trazendo aqui um exemplo dentro da área comercial, mas a gente pode desdobrar isso para todas as áreas do negócio. É o olhar que eu tenho que ter dentro dos objetivos estratégicos do negócio, o que o RH precisa construir esse ano, o que é prioridade para o RH fazer, quais são as entregas, os entregáveis do RH esse ano que eu vou poder mensurar e saber se verdadeiramente ele contribuiu para o alcance dos objetivos do negócio. E assim, olhar quais são as metas, qual é o desdobramento disso para os colaboradores. Saindo desse exemplo que eu trouxe da área comercial, então uma macrometa é aumento de faturamento do negócio, uma meta de plano tático é a implantação de um sistema dentro de uma área e a meta a nível operacional é a meta de venda de um vendedor. Quando a gente traz, por exemplo, para dentro do RH, a gente pode dizer que para esta meta, essa mesma, de aumento de faturamento, a área de RH vai ter que aumentar X% na pesquisa de clima. Por exemplo, entendendo que esse aumento da satisfação dos colaboradores vai repercutir no aumento do faturamento, na maior produtividade dos colaboradores. Essa, então, é uma meta que foi desdobrada para a área de RH. E a gente pode desdobrar essa meta para os colaboradores, para a equipe de RH, com meta de ações de endomarketing que pode ser feita. Então, a gente constrói um plano e a meta vai ser a realização dessas ações de endomarketing, por exemplo. A gente pode desdobrar de infinitas formas, e quando eu falo de desdobramento, gente, não necessariamente são metas específicas como a meta de um vendedor. Podem ser ações que a gente, trazendo a consciência para o colaborador do RH
Então, equipe, a gente tem uma missão, a missão de aumentar o engajamento dos nossos colaboradores para que a gente contribua com o planejamento estratégico, com os objetivos estratégicos do negócio. E a sua missão é cuidar deste projeto, é realizar as etapas desse projeto. Então, a gente está trazendo consciência para as pessoas da importância, da relevância dela dentro do negócio, da relevância da atividade dela, que nós, enquanto líderes, precisamos acompanhar a nível operacional o que está sendo feito, a nível tático o que o meu setor está entregando e a nível estratégico ganhando consciência de como é que estão os resultados do negócio. Entendem? Compreendem? Faz sentido? A Ju está perguntando, acho que é uma pergunta. Lu, quais os riscos ou dificuldades ou malefícios para uma empresa que atribui metas para os seus colaboradores sem ter feito um planejamento estratégico? Vamos lá, eu não gosto de respostas prontas, tá, Ju? Em dizer, o risco é esse. Porque, na realidade, cada negócio, ele tem as suas particularidades, tem formas como essas metas elas foram construídas. Então, eu teria que conversar de perto contigo para entender que metas são essas, como é que essas metas foram implementadas, como é que essas metas estão sendo acompanhadas, de que forma elas estão sendo reconhecidas. As metas, embora eu, enquanto RH, por exemplo, a empresa ela não tenha um planejamento estratégico, mas eu sou consciente. Aqui, pronto, vou trazer um case, né? Uma realidade pra gente pensar. Eu trabalho numa empresa que não tem planejamento estratégico. É uma empresa familiar, é uma empresa pequena, não tem planejamento estratégico, mas a gente dentro do RH já trabalha com a pesquisa de clima há 2 anos. A gente roda a pesquisa de clima, tá? E eu trabalho com metas com a minha equipe. A gente rodou a primeira pesquisa de clima e a gente teve uma nota 7,5. No ano seguinte, a gente colocou uma meta que a gente queria alcançar um 8 dentro da pesquisa de clima. Existe um risco em a gente ter construído essa meta sem ter um PE? Provavelmente o risco ou o malefício ele é baixíssimo. Por quê? Porque aumentar o nível de satisfação dos colaboradores, mesmo que eu não tenha clareza de um PE, vai aumentar a produtividade, o engajamento, a satisfação, a retenção. Então a gente não pode dizer, por isso que eu não gosto dessa coisa, né, causa e efeito de uma forma generalizada. Nesse caso a gente não vai ter prejuízo. Agora, se eu tenho uma área de vendas que eu trabalho com metas, tá? E definir as metas e eu vou olhar meta de venda, por exemplo, de uma forma muito, muito específica, tá? Vou trazer aqui pra você. Área comercial, eu trabalho com vendas e eu estipulo que essas metas de vendas, trabalho com vários produtos, com mix de produto. E eu coloco que para a pessoa ser remunerada, ela precisa vender tanto, uma quantidade específica de cada produto. Só que dentro do planejamento estratégico, que não existe, ou dentro do objetivo do negócio, ela gostaria que o colaborador focasse mais em um produto específico, que é um produto que tem alto giro, que é um produto que tem uma rentabilidade maior para o negócio, mas ela, por não ter uma visão de planejamento estratégico, por não ter uma análise sobre a estratégia comercial que ela está colocando, ela construiu uma meta pouco efetiva para de fato fazer o colaborador pensar no que ele tem que pensar. Então, quando você me pergunta se existe risco, prejuízo, malefício, pode existir, altíssimos. Porque se eu não olho, enquanto empresa, para o que de fato eu quero que o meu colaborador olhe, eu posso provavelmente definir metas e fazer ele olhar através dessas metas para coisas que não vão ser agregadoras para o resultado que eu quero alcançar. Então, quando a gente vem de cima para baixo e a gente verdadeiramente olha o que o negócio precisa entregar, o que as áreas precisam entregar, o que os colaboradores precisam entregar, fica muito mais fácil eu estabelecer uma estratégia e acompanhar esses colaboradores no que verdadeiramente vai ser efetivo que eles alcancem. Trazendo um exemplo, Ju, para fechar para a tua realidade que trabalha com o supermercado, é como se a gente estabelecesse metas lá para o pessoal da operação, né, para o supermercado, para os setores, para as UGBs, então para a padaria, para o açougue, né, para o caixa, que
eu tô fazendo as pessoas olharem na padaria, por exemplo, pro que não vai trazer maior rentabilidade, entende? Eu tô colocando metas aqui, por exemplo, de venda, tá? Então, o pessoal da padaria, vocês têm que vender tanto, mas eu não desdobrei isso em produtos, eu não trouxe uma consciência para eles do que é que eles podem, de fato, colocar na organização, né, da padaria para chamar a atenção do cliente, ofertar para o cliente, oferecer. E se eu tenho uma consciência dentro desse planejamento estratégico do que eu quero do setor de padaria, eu posso colocar uma meta clara para os meus colaboradores da padaria, não só de venda dentro do setor, mas de venda de um produto específico, que vai compor a meta dele e a remuneração dele a partir disso. Compreende? Então, prejuízos, malefícios, dificuldades, não dá para eu generalizar, mas eu com certeza posso te dizer que quanto mais for consciente para a alta gestão, para a diretoria, esse planejamento estratégico, mais assertivo você será, né? Vocês serão no desdobramento e na construção das metas para as áreas e para os colaboradores. Joia? Me diz se ficou claro ou se há dúvidas. Joia, perfeito. Maravilha. Então, como eu estava comentando, esse desdobramento, ele é muito importante. E a gente pode desdobrar de todas as formas. Eu tenho um cliente que tem metas claras para a área comercial. Metas de venda, de positivação, de mix. É mais fácil, né? A gente construir meta quando a gente está falando de algo numérico, tangível. E essa empresa já tem todos esses indicadores construídos, mas tem muita dificuldade de construir indicadores para a área administrativa. E aí uma das sacadas que a gente trouxe para eles numa reunião na semana retrasada, porque eles estão na fase de implementação dos indicadores, né, operacionais das áreas. Então, dentro do financeiro, como é que eu posso estabelecer os indicadores operacionais aqui? E uma das coisas que a gente trouxe como luz, que fez muito sentido para eles, foi olhar para a rotina. Então, deixa eu ver aqui dentro do caixa. Deixa eu olhar aqui da assistente financeira, deixa eu olhar do pessoal de cobrança. O que tem dentro da rotina dessas pessoas que é importante para que a gente conecte com o objetivo estratégico do negócio? Por exemplo, um dos objetivos estratégicos dentro do planejamento estratégico, né, aqui macros, pode ser diminuir o índice de inadimplência do negócio. É um negócio que trabalha com pagamentos parcelados e um dos focos é diminuir a inadimplência para a gente poder fazer caixa. Então, sendo assim, eu posso olhar para a minha equipe de cobrança e estabelecer metas, construir metas para elas do dia a dia, metas de ligação para os colaboradores, para os clientes, meta de conversão, ou seja, liguei para o cliente e consegui fazer o cliente pagar, consegui reverter uma situação. Então, eu pego esse objetivo macro, esse objetivo da área, e eu desdobro dentro da rotina do meu colaborador com metas que eu vou acompanhar. Então, o meu acompanhamento enquanto líder com ele se transforma, porque quando eu sentar para fazer o meu acompanhamento semanal, para fazer as minhas reuniões de feedback, eu vou olhar o resultado que essa pessoa está entregando, através da rotina dela conectada aos objetivos estratégicos do negócio. Compreende? Então, é mais simples do que a gente pensa, desde que a gente esteja conectado e se perguntando o que a empresa quer, o que nesse ano de 2021 é foco pra gente, quais são os nossos desafios, o que a gente tem, o que a gente está visualizando, o que a gente precisa desenvolver ou transformar na entrega do nosso negócio para que ele seja mais rentável, lucrativo, aumente a satisfação dos nossos clientes. Quando eu faço essas perguntas enquanto líder, eu me torno mais consciente em saber o que eu vou cobrar e acompanhar da minha equipe. Faz sentido? Muito bem. Outro ponto essencial, lembrem-se, a gente está nos pré-requisitos para a construção de um plano de qualidade. Um outro ponto extremamente importante é trabalhar a cultura do planejamento estratégico na empresa. E é aí, Ju, onde entra muito fortemente a atuação do RH. A importância, a Lorena está chegando aqui agora também, que também é gestora de RH. A importância do RH
se envolver na construção do planejamento estratégico, se posicionar como uma área staff que verdadeiramente está aqui entendendo quais são os objetivos, o que a gente está vislumbrando, quais são os nossos desafios esse ano para que possa elaborar ações para serem realizadas com os colaboradores, com os líderes, com as equipes, para disseminar esse plano e para engajar as pessoas. Aí vem muitas estratégias, desde a disseminação do planejamento estratégico em convenção. E aí, gente, a usar a criatividade mesmo. A gente sempre foi acostumado a fazer convenção presencial. Agora, com o cenário do Covid, a gente não pode. Então, vamos aprender a usar a tecnologia a nosso favor, mas não vamos deixar de aproximar as pessoas, de comunicar o rumo que a gente está indo, quais são os nossos objetivos, o que a gente pode descer para eles. Transformar isso numa fala que seja acessível. E um dos clientes que a gente participou da construção do planejamento estratégico, eles aqui em cima têm de forma robusta todas as metas, todos os planos, e a gente foi se perguntar enquanto RH, enquanto consultoria de gestão de pessoas que estava participando desse ponto, como é que a gente transformava esses objetivos numa comunicação simples para a gente descer para a equipe. E aí a gente pensou, quais são as palavras do ano que vão nos nortear? Isso é simples, gente, isso pode ser feito para as pessoas, para que elas de verdade fixem, absorvam isso. Então a gente foi pensar, poxa, esse ano é um ano de inovar e desenvolver pessoas e processos. Tudo que a gente está pensando aqui finda nisso. Então vamos disseminar isso para as pessoas, vamos colocar isso dentro da convenção online, vamos criar bottom disso, vamos colocar nas telas do computador, vamos fazer ações durante o ano para trabalhar essa mentalidade de inovação e desenvolvimento com as pessoas, ou seja, o que a gente pode simplificar para de fato descer para os colaboradores. E a gente tem uma outra empresa que no ano passado, tudo que foi construído do planejamento estratégico, no final das contas, o que resumia do que se esperava das pessoas era o maior protagonismo. A empresa queria que os colaboradores, que os líderes atuassem com maior protagonismo, ou seja, aumentando tomada de decisão, aumentando o comprometimento, aumentando a agilidade, aumentando o se sentir pertencente. Então, dentro do movimento de convenção, de reunir todos, a gente trouxe um facilitador de fora, que construiu inclusive uma música para poder fixar na cabeça das pessoas, que fez uma dinâmica e que todo mundo ficou, sou protagonista, e essa fala ficou o ano inteiro. Em todas as reuniões que houveram durante o ano com os colaboradores, essa fala ela era trazida, os colaboradores traziam isso na fala deles, agir como protagonista. Foi durante o ano reconhecendo conquistas que os colaboradores tiveram, e no momento que tinha nas reuniões com todos, mesmo que de forma online, a gente reconhecia o que o colaborador tinha conquistado na vida pessoal dele, e ele ia lá, né, dava oportunidade para ele falar, e ele dizia, eu fui protagonista, eu alcancei essas coisas na minha vida. Então, o que eu tô querendo trazer com esses exemplos? A importância da gestão de pessoas, olhar, ler esses objetivos, entender o que a empresa quer, entender o que ela quer disseminar de cultura dentro do negócio e transformar isso numa fala simples, que as pessoas elas possam compreender, abraçar, incorporar, né, e se engajar. E aí, as formas de fazer isso, a gente tem que expandir a nossa criatividade. Como é que a gente faz isso? Fazendo benchmarking, trocando realmente com outras pessoas, trabalhando a nossa mentalidade com espaços, né, de pausa, onde eu vou realmente explorar, eu vou sair do piloto automático, trabalhar o meu ambiente, consumir conteúdos que me ajudem de fato a pensar fora da caixa. E isso vai fazer com que a gente tenha sacadas, ideias, coisas diferentes que a gente possa fazer para disseminar e engajar as pessoas. E quando eu falo isso, uma coisa que é muito importante, não é em um ato, em um momento, como numa convenção, uma reunião no começo do ano que a gente vai falar do planejamento estratégico para as pessoas, que a gente vai engajá-las. Lembrem-se, nós vamos engajar à medida que durante o ano a gente rotineiramente esteja trabalhando isso de diferentes formas, com diferentes estímulos para as pessoas, fazendo filtros, inclusive pesquisas, para entender como é que a gente pode acessar mais tal grupo de pessoas, tal grupo,
Que ações, que medidas a gente pode fazer para estar retroalimentando isso o tempo inteiro? Trabalhando os valores, trabalhando a clareza do que se espera e ajudando os nossos líderes a construírem metas, indicadores e a acompanharem os seus colaboradores frente ao que eles podem entregar, conectando isso ao planejamento estratégico. Isso vem realmente da condição deles, né, da competência em fazer esse desdobramento e da capacidade de perceber como é que eu conecto o que essa pessoa está fazendo para ela se sentir importante dentro do que nós somos, dos nossos objetivos enquanto negócio para esse ano. Joia? Deixa eu ver aqui comentários. A Ju disse: esse é o pensamento. Acredito que o RH precisa levantar e defender essa bandeira de ser uma área staff, né? De estar lá realmente do lado do negócio. E a gente só faz isso, minha amiga, quando a gente se posiciona. Quando a gente sai de um RH assistencialista. Quando a gente deixa de esperar a demanda que vem, o líder nos pedindo algo, a diretoria nos pedindo algo e a gente, trabalha com análise, com base de dados, a gente faz pesquisa, a gente se coloca como protagonista, né, captando, lendo e chegando lá para a diretoria e dizendo: olha, fiz essas análises, acredito que isso aqui a gente deve trabalhar para conseguir conectar com o negócio. Ou seja, a gente precisa ter sede de compreender sobre o negócio. É sim usar tudo que a gente tem de maravilhoso no cuidado com as pessoas, essa sensibilidade, essas ferramentas que a gente carrega ao longo da nossa experiência e formação, mas conectando isso com o negócio, sabendo ler o que eles leem, se interessando pelos números, se interessando por compreender o que nós fazemos, quem nós somos, para conectar isso com o olhar e o cuidado para as pessoas. É essa postura que cada vez mais vai dando espaço, abrindo espaço para que o RH se posicione como estratégico e realmente se atue e se posicione no lugar que ele deve estar, que é tão importante para o negócio. Afinal de contas, o resultado ele vem das pessoas. São as pessoas que fazem o resultado. E se a gente não souber olhar para elas e conectar elas com o que a gente espera, fazendo se sentir importante nisso, fica muito difícil a gente, de fato, casar as coisas e ter todo o desempenho que a gente sabe que pode ter, né? Muito bem. Próximo ponto, pré-requisito fundamental. Disciplina e persistência. Precisamos ter disciplina para acompanhar o plano que foi feito, né? Disciplina e persistência. Não adianta a gente construir um planejamento estratégico e a gente engavetar. Esse é um dos maiores problemas do ser humano, né? A gente planeja e a gente não acompanha, a gente coloca na gaveta. E as empresas também fazem isso. Um grande mentor, um planejamento estratégico, uma vez, eu acho que 2014, quando eu estava participando de um planejamento estratégico, com ele facilitando, assim que terminou, lá com a cúpula, com a diretoria, eles trouxeram a seguinte frase: o que nós construímos até aqui, e tinha sido, sei lá, uns 5 dias de imersão no hotel, sabe, para poder construir, a primeira vez que a empresa estava fazendo planejamento estratégico, né, construir identidade organizacional que eles não tinham, e ele disse: tudo que nós fizemos até aqui foi apenas 5% do nosso trabalho. 95% está na implementação, na realização do que a gente construiu aqui. Então, realmente, o nosso trabalho, né, a realização dos nossos objetivos, das nossas metas, dos nossos sonhos, elas não acontecem numa sala fechada ao planejar. Elas acontecem no dia a dia. Por isso que é tão importante desdobrar essas metas na rotina das pessoas, que foi o exemplo que eu citei da área de cobrança. Eu tenho uma meta de redução de inadimplência. Como é que eu olho para a minha equipe que trabalha com cobrança e eu desdobro na rotina, no dia a dia delas, ações para que esse meu objetivo macro da empresa seja alcançado e faça esse líder acompanhar, valorizar, reconhecer isso no colaborador. Então, a execução do plano, essa disciplina e essa persistência, onde eu tenho a cúpula, a alta gestão, os diretores, os gerentes, os líderes, né? Todos os níveis de liderança engajados e acompanhando, faz toda a diferença. Uma das coisas, assim, quando a empresa chega numa maturidade que nós da REP implementamos, é o que a gente chama de AGM, acompanhamento, AGM, acompanhamento de gestão mensal. Por quê? Porque a gente precisa
fazer com que, criar, né, um modelo de gestão com que todos os níveis de liderança acompanhem as pessoas para os objetivos que estão sendo estabelecidos. Então, nos modelos de gestão que a gente implementa, existe periodicamente o acompanhamento do supervisor com a equipe operacional, do supervisor com o coordenador, desse coordenador com o gerente, do gerente com a diretoria, para de fato a gente fazer chegar a informação que vem aqui atualizada da autogestão para o colaborador, nesse ciclo padronizado, e fazer com que o colaborador tá vendo, tá sentindo, tá percebendo na prática, suba para a autogestão. Isso é um movimento de retroalimentação constante, para que de fato a autogestão esteja munida de informação, para com agilidade poder tomar decisões para o negócio e que para que as pessoas estejam de fato alinhadas com o rumo, com o que a gente está buscando, conscientes do que elas estão fazendo aqui. Então é muito importante esse desdobramento e esse acompanhamento com disciplina em todos os níveis para poder acompanhar o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Joia? Por fim, já finalizando, eu acho que aqui o último já, né, ponto, pilar, pré-requisito para que a gente tenha assertividade nesse plano é ter flexibilidade nesse plano. Então, eu já vivi situações de a gente construir um plano e as pessoas e o plano não fazer mais sentido por uma mudança de mercado, né, por uma necessidade de reajuste, mas as pessoas terem ficado cegas, olhando, fixadas naquele plano que foi construído. O plano, ele não é para nos engessar. O plano não é para nos amarrar. Às vezes a gente, inclusive, tem medo de trabalhar com plano, de construir plano, porque acha que ele engessa. Gente, o plano, ele liberta. Porque ele traz consciência para que a gente o tempo inteiro esteja pensando quanto aquilo faz sentido. Então, o plano, ele é um norte do que a gente vai fazer. E quando a gente olha para esse norte, a gente está consciente para pensar, faz sentido? Faz, então toca. Não, não faz sentido. Então o que eu tenho que fazer? Por isso que o plano é tão importante, porque ele nos faz olhar e pensar o que é mais efetivo para que a gente faça. Por isso que é tão importante também a gente ter os ciclos de acompanhamento periódico. Não deixar, não permitir com que a rotina engula e tire esses momentos. Esses momentos são prioridade. Eles têm que fazer parte da rotina da gestão, tem que fazer parte da rotina dos colaboradores para que a gente possa realmente analisar o quanto está fazendo sentido e os ajustes de rota que a gente tem que fazer. Então, mais do que nunca, a gente está vivendo um cenário que nos pede flexibilidade nos nossos planejamentos. O plano ele vem para trazer um norte, mas não para nos engessar. E essa flexibilidade mental tem a ver com a competência que eu falei no começo da nossa live. A competência de adaptabilidade à mudança. Então o plano ele traz o norte, mas a gente está flexível, não a morrer ali e seguir o plano, mas está consciente e saber defender quando esse plano vai ter que ser ajustado. Eu tenho base para dizer, tá aqui o que a gente planejou, mas teve esse ajuste no plano por conta dessa situação, por conta disso que a gente percebeu. Joia? Vamos ver aqui comentários. Flávia disse, o plano faz com que as organizações ganhem consciência e coloquem energia no que é essencial. Gratidão, amiga. Você trouxe um ponto que talvez seja o ponto mais importante para a gente fechar a nossa live. Tudo isso que a gente conversou aqui hoje sobre a importância do planejamento estratégico, sobre entrar num avião, né, que a gente não tem GPS ou que não tem indicador de velocidade e a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, a importância do planejamento estratégico e todos os pré-requisitos fundamentais para que a gente tenha qualidade e insights de como a gente pode desdobrar isso enquanto gestão de pessoas, enquanto líderes, para envolver a equipe nisso. Nada mais é do que toda essa nossa conversa para nos trazer para o ponto do que a Flávia falou. Colocar a energia no que é essencial. Cada vez mais a gente tem falado e orientado para a gente não ser cheio, lotado, sabe? Colocar muitas ações, né? Pensar em muitas coisas. Não, vamos ser efetivos.
trabalhando o essencialismo. Vamos colocar a nossa energia naquilo que é específico que a gente pode fazer e que vai gerar grande resultado. Um exemplo disso foi uma reunião que eu tive hoje com um cliente que está realizando avaliação de desempenho na empresa. Minha reunião hoje foi com o diretor. E aí, quando ele fez a avaliação de desempenho do liderado dele, né, gestor, o gestor fez a sua autoavaliação e a gente estava no momento de confrontar essas duas avaliações para esse diretor poder dar o feedback para o gestor dele. E aí, no momento que houve esse cruzamento de dados, saíram, porque cada um dentro do modelo de avaliação que a gente trabalha, é importante, né, contextualizar para vocês, eles saem com ações. Tanto quem está se avaliando propõe ações de desenvolvimento para o PDI, como quem está avaliando ele propõe também ações para que no momento de feedback eles possam já ter pensado nessas ações e findar naquilo que é importante. E aí tinham pelo menos 8, 9 ações. E a sugestão que eu trouxe para ele foi olhar novamente para todos os pontos, necessidades de melhoria, pontos fortes, filtrar aqueles 2 ou 3 no máximo que são essenciais e olhar para todas essas ações que ficaram e minimizar, pensar quais são pelo menos 2 ações, 3 ações no máximo, que eu vou focar minha energia nesse próximo trimestre, que eu vou orientar o meu colaborador a focar nessas 3, porque essas 3 vão gerar alto impacto para o desempenho dele. Então eu saio de pensar em 8 ações, em várias coisas para trabalhar o que é essencial, onde eu vou colocar a minha energia. Então a gente muitas vezes vê empresas com vários projetos, com várias ações, com áreas pensando coisas completamente diferentes, com aquela agenda completamente lotada, porque eles não conseguem nem avançar, nem compartilhar, nem acompanhar tudo isso. E o ideal é que o planejamento bem feito traz pra gente esse olhar de menos a mais. Esse filtro de o que é efetivo, o que eu posso fazer, o que essa área, se fizer, vai verdadeiramente contribuir para os nossos resultados. O que é que este colaborador, se fizer, se melhorar no seu desempenho, vai conseguir contribuir verdadeiramente para o negócio, que é o que eu comentei do desdobramento, da gente trazer essa mesma lógica de pensamento para o planejamento estratégico e essa mesma lógica de pensamento para uma avaliação de desempenho do colaborador. Então, realmente, a gente está num momento de muitas mudanças, mas que se a gente fizer análises fundamentadas, a gente vai conseguir trabalhar no que a gente chama de FCA, fato, causa, ação. Chegar no fato, ou melhor, na causa raiz, que se a gente trabalhar esse ponto, ele vai ser estratégico para o negócio. Assim a gente gasta menos energia, a gente percebe o resultado, a gente ganha com esse resultado e a gente automaticamente olha para o meio de novo e pensa o que a gente pode fazer para caminhar, para evoluir. Então, uma coisa de cada vez, menos é mais, e desdobrar, envolver as pessoas, acompanhando-as e motivando-as para isso, faz toda a diferença. Deixa eu vir para os comentários, para a gente já vir finalizando a nossa live. Aproveitem nesse momento para fazer perguntas, né, comentários, o que vocês gostariam, né, de aproveitar esses minutos finais aqui para a gente conversar ou para vocês, enfim, trazerem. A Flávia disse, estamos fazendo na empresa e as pessoas têm muito medo do plano. Flávia, existem muitas, não tá me vindo a palavra, me veio a palavra sombra, mas não era essa que eu queria usar, mas muitos tabus no que diz respeito ao plano, né, de que ele não vai ser realizado, de que o plano engessa, de que o plano nunca dá certo, de que a gente perde tempo fazendo, de que a gente não tem tempo para isso, né, de que o plano vai exigir coisas de nós, e aí é onde a importância da gente fazer um trabalho com as pessoas para desconstruir essa mentalidade. É aí a importância do RH, enquanto gestão de pessoas, a atuar fortemente, a começar pelos líderes, para trabalhar mesmo, sabe, pessoalmente, quais são os meus receios, quais são os meus medos, como é que eu posso trabalhar a minha mentalidade para estar aberto para isso, porque com certeza a forma como eu lido com esse plano, se eu vou acreditando, se eu vou receoso, se eu já vou cheio de dedos, a energia que eu coloco nisso faz toda a diferença. Então o RH precisa vir
fortemente. E se não tem essas respostas internamente, buscar realmente externamente. Quais são os parceiros que eu posso trazer para ajudar a trabalhar a mentalidade das pessoas? Nós da REP fazemos esse trabalho, né? De construir módulos, momentos, vivências para ajudar as pessoas a enxergarem realmente o quanto isso faz diferença. E elas começam a enxergar quando elas olham esse ganho para a vida delas. Então, uma dica extremamente importante para eu não esquecer: quer desconstruir a ideia de um planejamento na empresa ruim? Começa fazendo ela olhar para a vida dela. Começa fazendo ela enxergar o quanto o plano para a vida pessoal dela pode ser bom. Essa conexão com o que é bom para mim, para minha vida pessoal, me faz olhar de uma forma diferente. Mas eu preciso perceber antes na minha vida, né? Então, essa conexão, por isso que nós somos seres integrais. A gente não consegue pensar no colaborador desconectado com a vida pessoal dele, né? A Pri disse: os colaboradores têm medo de mudanças, além de muita resistência. Totalmente. Por isso a gente precisa trabalhar essas pessoas, né? Mostrando os ganhos, os benefícios, os impactos positivos na vida delas quando elas se permitem a serem agentes de mudança. Dentro da Academia de Líderes, nós trabalhamos com um módulo específico de gestão de mudanças, porque o líder, ele é um elemento importantíssimo para realmente trabalhar essa cultura dos colaboradores no que diz respeito à relação com as mudanças. E elas estão aí, gente. Não dá mais pra gente dizer não gosto de mudanças e pronto. Não dá mais para os nossos colaboradores terem essa postura. Não só porque eles vão prejudicar as mudanças que acontecem na empresa, mas para a vida deles, para a carreira deles. Essa é a principal competência que a gente precisa ter desenvolvida em nós hoje. A capacidade de lidar com as mudanças, de ter a flexibilidade mental, né? Uma mentalidade flexível para, com agilidade, entender, compreender, sentir. Afinal de contas, eu não tô aqui dizendo que nós não sentimos, toda mudança dói, mas que eu sinta e que eu olhe com protagonismo, ok? O que eu posso fazer, o que eu posso extrair de bom, né? O que eu posso aprender com essa situação, o que eu posso evoluir, o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir. E isso tudo parte da nossa mentalidade para lidar realmente com essas situações. A Núbia disse: muito boa essa sua energia que nos transmite. Que bom, Núbia. Fico muito feliz de saber que a minha energia tá chegando aí de uma forma positiva. Gente, se vocês não têm mais perguntas, né? Nós temos aqui mais 5 minutinhos. Eu gostaria... de agradecer, né, a presença de todos. Por favor, deixem aí uma palavra, né, porque que valeu a pena, né, esse nosso tempinho. De coração, né, me dediquei aqui para, num tempo curto, né, poder compartilhar um pouco com vocês do que a gente tem percebido na REP através dos nossos trabalhos, né, com relação ao planejamento estratégico, com a atuação de nós enquanto líderes, de nós enquanto RH. Então, espero verdadeiramente ter contribuído com vocês, né? Fico aqui à inteira disposição, né? No que vocês tiverem de dúvidas, manda aqui no direct. A gente com certeza vai ter o maior prazer em contribuir ainda mais com vocês. E nos encontramos na próxima quinta-feira, né? Com a Flávia, próxima quinta-feira às 8 da noite, live com a Flávia no nosso Momento Rap. Estão todos muito, muito, muito bem-vindos, tá bom? Acho que mais avisos paroquiais, deixa eu ver, que temos... Se vocês ainda não estão no nosso grupo do Telegram, é Vida Rap, né? Venham pro grupo do Telegram, lá a gente também coloca conteúdo de qualidade, né? Mais conteúdos do que a gente coloca aqui. Acompanhem o nosso feed, que a gente também sempre tá trazendo postagens, posts de dicas práticas do que pode contribuir aí com a gestão de pessoas, né? Com o papel de vocês enquanto líderes. Próxima semana... Deixa eu ver, na outra semana ainda, daqui 2 semanas, nós vamos começar a nossa 3ª turma da Academia do Eu. Estamos muito felizes. Quem está inscrito nessa jornada, né, seja muito bem-vindo, né? Vai ser realmente um movimento maravilhoso. A Academia do Eu é um braço da REP, né, que a gente trabalha o desenvolvimento pessoal, né, além do que a gente já faz aí com os trabalhos nas empresas, né, de desenvolvimento organizacional, de educação corporativa. Então esse é um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente ama fazer, né? Eu, João, Flávia e toda a equipe que está por trás, sempre dando o suporte e a condição para que a gente possa cumprir a nossa missão, né? Então, mais uma vez, obrigada
Muito obrigada a vocês pela presença, pela participação, pelas trocas. Amei ver os comentários de vocês. Essa live vai ficar salva, então se você não teve a oportunidade de assistir a live toda, chegou depois, vai poder ver aqui, né, o pedacinho que não conseguiu acompanhar. Se fez sentido pra você, você tem colegas na área que acreditam que essa live é um conteúdo interessante, depois aqui não esquece de encaminhar. E é isso, um beijo bem grande pra vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra assistindo juntos aqui a Flávia na próxima quinta. Beijos, fiquem com Deus. André, tá por aqui, aluna da Academia do Eu, turma 2. Muito bom, deixa eu ver o que mais. Flávia, Pri ficou aqui do começo ao fim, coisa boa. Pri, super te acompanho, né? Te disse isso no começo. Núbia... Lela, Vitor, que também tá sempre aqui, que coisa boa. Que bom, gente. Tia Nadege, coisa boa. Um beijo, fiquem com Deus. Se deixar, eu vou ficar aqui até ser expulsa do Instagram. Mas eu vou nessa, gente. Beijos. Tchau, tchau. E vamos trabalhar com planejamento estratégico. Tchau.